lá, Mateus 28, o versículo 1 em diante, diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temas, porque sei que buscais Jesus. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçando-lhe os pés, e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Feche os seus olhos, meu querido. Coloca a mão no seu coração mais uma vez. Fala: Senhor Jesus, que essa palavra tire todo o medo do meu coração, e que o Senhor venha gerar vida. Amém. Nós não conhecemos ainda nossos visitantes. Quem aqui está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Levanta a tua mão assim para a gente conhecer. Isso, olha que bênção. Quanto povo abençoado que está aqui. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, para essas vidas. Que bom ter você aqui. Nós sempre se alegramos. Aqui é a casa do Senhor. E você é bem-vindo aqui neste lugar. Aqui é o lugar de pessoas que necessitam de Jesus. E é por isso que eu estou aqui hoje. Amém? Meus queridos, não tenha medo. Fala comigo assim: eu não preciso ter medo. Uma família, discípulos, estavam aqui vivendo um momento de medo. Pense no seguinte: Jesus um dia estava andando pela beira de uma lagoa, de um riacho, de um lago. Encontrou alguns homens muito simples que estavam empenhados em terminar a vida deles como pescadores, porque não deu certo para fazer outras coisas. Não era um hobby, era o trabalho deles. E Jesus olha para eles e fala assim: venha comigo, eu vou ensinar vocês a serem aquilo que vocês não conseguiram ser. Dá uma nova perspectiva de vida para eles. Venham ser meus discípulos. E a Bíblia diz que aqueles homens largaram o que eles estavam fazendo, deixaram os barcos, as redes e foram embora com ele. A Bíblia fala, por exemplo, de Levi, que era já um homem já mais instruído da sociedade, que era um cobrador de impostos, chamado Mateus também. Levi e Mateus é a mesma pessoa. E ele estava ali trabalhando, cobrando impostos das pessoas, talvez maquinando até coisas ruins, porque os cobradores de impostos eram realmente pessoas muito ruins naquela época. Hoje eles são mais bonzinhos, não é verdade? Hoje dão um desconto no imposto, você for lá certinho e conversar, falar que você está passando necessidade, eles vão até ajudar você, é ou não é? Mas naquela época os bichos era complicado. E Jesus, passando por ali, viu aquele homem, fez um convite para ele: venha ser meu discípulo. Largaram, ele largou o que estava fazendo. Interessante que a Bíblia fala de Levi, que ele em seguida levou Jesus para a casa dele, fez uma janta, chamou os amigos dele e falou sobre a conversão dele. Então esses homens, poderia falar aqui de vários outros, mas esses homens colocaram o objetivo da vida deles em Jesus.
Esse é o homem que vai transformar todo esse lugar aqui, que vai restaurar Israel, que vai dar uma nova vida para mim. Tanto que eles largaram tudo. A gente não vai largar tudo por qualquer coisa, não é verdade? Você não vai largar tudo que você faz, abandonar tudo e focar a sua vida em algo que você sabe que não tem um bom retorno para você. E eles focaram, porque aquilo ali que Jesus falava eram palavras que geravam vida neles, que gerava vida. O que Jesus falava, a Bíblia chega a dizer que as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: Jesus é uma pessoa que tem autoridade. Não como os fariseus, que eram os religiosos da época, que conheciam a palavra, mas não viviam ela. O que Jesus falava inspirava as pessoas, mexia com o íntimo das pessoas. Você não sente isso quando você lê a palavra de Deus? Não te inspira? Que nem aquele versículo que nós lemos aqui em Isaías 41: não temas, eu sou teu Deus. Não inspira a gente? Não ajuda a gente assim a ficar mais calmo, mais tranquilo? Se você tivesse angustiado e você falasse assim: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. De repente você abrisse a Bíblia e caísse em Isaías 41, versículo 10. Você ia ficar renovado ou não? Então, Jesus é assim. Jesus é uma pessoa que levou todas essas outras a terem uma esperança de uma nova vida. Uma família, se formou uma família. Tanto que a mãe de Jesus e os irmãos dele de sangue, em um determinado momento, vão procurar ele. E ele está pregando a palavra. Uma multidão cerca ele, e ele chega assim: ó, estamos procurando Jesus. E alguém vai até Jesus onde ele estava e diz assim: ó, sua mãe e seus irmãos estão aqui à tua procura. E Jesus dá uma palavra de ensinamento para todos que estavam ali. E ele fala assim: olha, a minha mãe e meus irmãos, ele está querendo dizer assim, a minha família agora não é só minha família biológica. A minha família agora é todo aquele que faz a vontade do Pai, todo aquele que obedece. Está entendendo que Jesus estava formando uma grande família? Que você faz parte? Essa é a família que você faz parte. Fala para o teu irmão: você faz parte de uma família. Família, você tem uma família, meu querido. Nós dois aqui somos irmãos, nós somos irmãos de sangue. Nós somos ligados pelo sangue de Jesus. Só que tudo isso se acabou e desmoronou no coração deles a partir do momento que Jesus morreu. Puxa, Jesus foi preso. Alguns discípulos tentaram lutar, brigar, achavam que era ali que ia resolver o negócio. Foi preso, foi levado. Jesus foi levado, preso, foi judiado, espancado. Foi parar na cruz, lugar de bandido perigoso. E lá ele foi morto. Quando ele foi morto, a esperança daquele pescador acabou. Larguei tudo que eu tinha feito e meu projeto de vida acabou. Aquela mulher que tinha sido salva por ele de um apedrejamento, talvez estava pensando assim: e agora? Agora eles me matam. Maria Madalena, que era uma prostituta, que Jesus deu vida para ela, talvez estava pensando assim: e agora? Será que eu volto para aquela vida nojenta que eu tinha? E assim poderia falar de todos os discípulos e de todos aqueles que andavam com Jesus, que eram muitas pessoas. Às vezes, meu querido, a gente está buscando a Deus e parece que a nossa esperança acabou, porque às vezes a gente está olhando para Jesus morto e não está olhando para Ele vivo. A gente está procurando um Jesus que está morto. A gente parece estar vivendo a vida com Deus de uma maneira como se Deus estivesse morto. Deus não pode fazer nada na nossa vida. Deus pode fazer coisas que na minha vida não acontece, só na vida do outro. Olha lá, na vida do outro acontece. Aí vem alguém e testemunha, vem alguém e fala uma coisa, vem alguém e fala outra. Aí você pensa assim: meu Jesus está morto. Tem pessoas que estão vivendo assim, como eu já tenho ministrado para vocês há algum tempo, olhando para baixo, botando a esperança deles aqui. Porque eu tenho que fazer isso aqui para conseguir isso aqui. E acaba se desanimando, se frustrando.
Se a tua esperança estiver nesse mundo, a Bíblia diz que você vai ser o mais miserável de todos os homens ou mulheres. Se a tua esperança está nesse mundo, está aqui, você vai sofrer demais. E essas mulheres, a mãe de Jesus e a Maria Madalena, na manhãzinha de domingo, de madrugadinha, elas foram até o túmulo de Jesus. O que elas foram fazer lá? Elas foram encontrar Jesus ressuscitado? Você acha que elas foram fazer isso? Fala que não. Elas foram lá chorar as pitangas. Ela foi lá para ver se estava tudo certo. Imagina, chorar ali, olha. Puxa, acabou. Acabou nosso sonho. Acabou a nossa esperança, acabou. Foram ali chorar. Saudade do que Jesus fazia. Nossa, talvez sentar ali e pensar naqueles dias que Jesus levantou um morto, ou naqueles dias que Jesus encontrou uma mãe que estava carregando um caixão e indo para fora da cidade enterrar o seu único filho, e Jesus, com uma palavra, trouxe aquele menino de volta à vida. Sentir saudade do que Jesus fez quando curou aquela mulher com fluxo de sangue, quando curou o filho de Jairo. E assim, aquele lunático endemoniado que ninguém dava nada para ele, que virou o missionário de uma cidade depois. Sentir ali uma nostalgia do que Jesus tinha feito e viver só do passado. Quero dizer para você, não viva do passado. O passado, ele tem que te impulsionar para o futuro. Você não pode ficar vivendo do passado. Você não pode ficar olhando para o passado e ficar vivendo dele. Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Essas duas mulheres foram lá. Tanto que elas não esperavam encontrar o que elas encontraram. Diz que deu um grande terremoto, porque um anjo veio sobre aquela pedra. O túmulo, eu vou explicar para você, o túmulo não era o túmulo que a gente conhece igual hoje, que enterra a pessoa. O túmulo era nas montanhas, onde se abria um buraco nas montanhas, em lugares rochosos, e ali então colocava o morto e se fechava com uma grande pedra, para não ser aberto mais. Tanto que havia guardas do lado do túmulo de Jesus, porque havia rumores que ele ia ressuscitar. Então, para não enganar o povo, o que o imperador fez? Colocou lá guardas, para cuidar, para que ninguém roubasse o corpo. Mas o anjo desceu naquele lugar, moveu a pedra, e ele, num piscar de olhos, não viu mais nada. E as mulheres chegam ali, amedrontadas, e um anjo fala para elas: não tenha medo, eu sei que vocês vieram aqui para ver Jesus, ver ele morto, mas ele ressuscitou. Fala para o teu irmão assim: ele ressuscitou. Isso significa, meu querido, que ele deu vida para você. Se você serve a um Jesus morto, ele está morto, e você está morto também. Porque que esperança há para você se você serve a Jesus morto? Nenhuma esperança há se Jesus não ressuscitar, porque ele venceu a morte, ele tomou a chave da mão de Satanás da morte, falou assim: agora eu comprei a sua vida, a minha vida, e tudo que nela tem embutido, Jesus comprou. E a ressurreição de Jesus, então, ela vem nos dar vida. Nós temos vida através de Jesus. Nós temos vida aqui dentro de nós. Nós temos uma nova vida por causa da ressurreição de Jesus. Para aqueles também que aceitam a Jesus, que entregam sua vida para Ele, que o recebe como Senhor e como Salvador. Talvez Jesus ainda não é o Salvador da sua vida, mas Ele já é o seu Senhor, você querendo ou não. Sabia disso? Ele já é Senhor de todos, querendo ou não. Se submetendo ou não, Ele é o Senhor. Agora você tem o privilégio de Ele não só ser o seu Senhor, mas ser também o seu Salvador. Salvar eu do quê, pastor? Salvar você do inferno, meu querido. Salvar você das mazelas desse mundo. Sabia que nós já começamos a viver o reino de Deus?
A integridade do reino de Deus, do céu, nós vamos viver lá no céu. A plenitude, a integridade. Mas nós já começamos a pelo menos pegar umas migalhinhas, nós já estamos vivendo. E o pouquinho que tem lá no céu, olha, já é poderoso. É ou não é? Só uma brisinha assim, ó, do que tem lá no céu é muito poderoso. E de repente essas mulheres, elas se encontram então com o Salvador ressuscitado. Imagina o susto. Você já pensou no susto? Diz a palavra que elas se amedrontaram e que elas ficaram felizes ao mesmo tempo. Elas sentiram medo e alegria. Ao mesmo tempo elas sentiram medo e sentiram alegria. E o que Jesus diz para elas? Versículo 9. Se aproximou delas, né? Deu um salve. Opa! E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Abraçando-lhes os pés, o adoraram. As mulheres se aproximaram, deitaram os pés dele, agarraram e o adoraram. Senhor, nosso Salvador. Nossos sonhos não acabaram, nossos sonhos ainda vivem. O nosso projeto que a gente pensou que tinha ido por água abaixo está vivo ainda. Não precisamos então, nós temos que avisar os nossos irmãos lá que não precisam eles voltar para o barco, não precisam pegar as redes de volta, não precisam começar a cobrar imposto de novo, não precisa pegar a espada de volta na mão. Nosso Salvador está vivo. Ele está vivo, não precisamos voltar para os projetos do mundo de novo. Eu não sei se você entregou tua vida para Jesus de fato. Já. Mas se você entregou, quando a gente entrega de verdade, significa então que a gente aderiu a um novo projeto, um novo sonho. E eu confesso para você, às vezes dá medo. Não dá medo, às vezes? Do jeito que está o mundo, às vezes dá um medo, dá um receio. Mais um passo. Porque enquanto não tem ninguém te incomodando, não dá medo. Mas na hora que alguém começa a te incomodar, te cutucar, te ameaçar, por você entregar a tua vida para Jesus, começa a dar medo. Mas Jesus fala para você assim: seja forte. Abre lá em Daniel, capítulo 10. Daniel, profeta Daniel. Se você não leu esse livro ainda, leia por favor, profeta Daniel, capítulo 10. Vamos ler primeiro o versículo 12. Um anjo está dizendo para Daniel o seguinte: depois de Daniel passar muito tempo em oração, buscando ao Senhor em jejum. Você já ouviu falar do jejum de Daniel? Ele estava nesse período aqui então, de jejum, de oração. E o anjo se aproximou dele e disse assim: não temas, Daniel. Versículo 12. Porque desde o primeiro dia, olha só, desde aquele, dos 21, desde o primeiro, que ele dobrou o joelho dele, e desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. As suas palavras, meu querido, a tua oração já foi ouvida. A partir do momento que você chegou aqui, talvez você já chegou e já falou com Deus. Deus já ouviu a tua oração. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Sabia que o anjo do Senhor, ele vem trazer as bênçãos para nós? Ele está aí para nos servir. Agora olha o versículo 19. Mesmo assim, mesmo depois do anjo falar tudo isso, talvez havia medo no coração de Daniel ainda, porque a Bíblia diz assim, ó, e disse o anjo, e disse: não temas, ó homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. O medo vem, meu querido, e o medo é uma prisão. E agora no final dessa palavra nós vamos orar e repreender todo o medo, porque o medo ele vem para nos derrotar. E agora o que eu vou fazer? E essa enfermidade que apareceu, e o meu filho, minha filha, e minha esposa, meu esposo, e essa situação,
comecei a ir para a igreja, estou firme com Deus, estou testemunhando a palavra e de repente alguma coisa deu errado na minha vida que possa, talvez, pensar assim, as pessoas chegarem assim para mim, e aí? Por que está acontecendo essas coisas com você, se você está firme com Deus? Não é assim que aconteceu com Jó? Por que está acontecendo isso com você? Não era para dar tudo certinho na sua vida? Cadê o Jesus que está vivo na sua vida então, que você fala tanto que eu tenho que aceitar Jesus está vivo? E Jesus está falando para você, seja forte, seja forte. Ele já ouviu a sua oração, já ouviu a minha oração. Eu já ensinei, quem já está há mais tempo na igreja sabe o quanto eu ensino isso e falo sobre isso. Se você tem uma necessidade diante de Deus, nós oramos e entregamos na mão de Deus. Na hora que você entregar na mão de Deus, meu querido, só agradeça e continue buscando a Ele, a presença dEle, mas não fica pidão na presença de Deus, não. Você não precisa ser pidão. Fala para o teu irmão, você não precisa ser pidão. Não, você orou, Deus já ouviu a tua oração. Agora, toma posse dela. Não tenha medo. E a partir desse momento, agradeça ao Senhor. Todas as vezes que eu necessitei, apliquei meu coração diante de Deus, em oração, em humildade, em jejum, em busca. E eu entreguei na mão do Senhor. Todas as vezes que eu apliquei esse princípio da gratidão e de não permitir que o medo entre. Ah, mas daí é uma guerra. Porque o medo quer entrar e você fala, não vai entrar. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. O medo não vai entrar no meu coração. E você começa a lutar com você mesmo. E vem um pensamento, você já bloqueia ele aqui. E joga um antivírus celestial aqui. E já liga outro ali. E já anula uma seta do diabo aqui. E já repreende um demônio ali. Fala, eu não vou duvidar. Eu não vou temer. E vem uma que de repente te passa de raspão. Você chegou até a dar medo. Mas você fala assim, o meu Senhor me fortaleceu. Eu já recebi. Está aqui já nas minhas mãos. Obrigado, Deus. Seja forte. Não tenha medo. Quando Jesus falou isso para aquelas mulheres, elas se encheram de alegria. Depois que Jesus falou assim, não tenha medo para elas. Jesus falou mais uma coisinha para elas muito interessante. Quero terminar com isso para você. Jesus falou assim para elas, olha, agora vocês vão e fala lá para os teus irmãos. Fala lá, vai lá na Galileia, fala para todos eles. Fala para todos eles o que vocês viram. Versículo ali, ó. Você pode acompanhar melhor, versículo 10. Então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Toda a tua família vai ver o Senhor. Todos os seus queridos vão ver o Senhor. Toda essa cidade vai ver o Senhor. Toda essa região vai ver o Senhor. Toda essa nação vai ver o Senhor. Vai ver, meu querido. Agora você tem que ir. Não tenha medo, vai. Não tenha medo, vai, anuncia. Anuncia as boas novas, anuncia a vida que há em Jesus. Não tenha medo das pessoas pensarem assim que a tua vida não está completa ainda. Não está mesmo, nem a minha está completa. Mas vai e anuncia que tem uma boa notícia. Não tenha medo, não deixa entrar esse medo no teu coração. Pastor, mas eu estou doente, como que eu vou anunciar uma boa nova? Anuncia, meu querido. A tua doença pode gerar até vida. Como a gente ensina as pessoas, né? Pisa na cabeça do diabo. Fala assim, tá bom, estou doente, mas eu vou continuar anunciando. Não vou me intimidar. Isso é vitória, não é? Isso não é vitória, meu querido? E a Bíblia não diz que você é mais que vencedor? Então você não tem que ter medo. Fica de pé, por favor. Jesus está vivo. Esse mês é o mês da Páscoa. E a gente não lembra disso só quando é Páscoa. Claro que não, isso é sempre, o ano inteiro, porque Jesus está vivo o ano inteiro. Ele está vivo e Ele ama você. Ele está com você, porque Ele falou que estaria com você todos os dias.
É Jesus que te trouxe aqui, que te levou lá naquela célula. É Jesus que te